Olá pessoal, eu espero que esteja melhorando. Vamos ver agora como é que fica aqui, porque realmente a conexão está ruim, a internet está ruim. Vamos chamar as pessoas novamente para ver o que acontece. Peço desculpa a vocês, porque realmente a internet está bem complicada aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver se agora vai. Melhorou? Melhorou? Robson, melhorou? Então vamos chamar o Robson aqui, calma aí. Melhorou, meu irmão? Ótimo agora, Sandro, Ah, tranquilo. rapaz, parece que não estava querendo deixar a gente falar hoje. Não, E aí? mas ninguém consegue nos deter. Não tem como, não dá. Não, nunca, jamais duvide de um homem com propósito, né? Com toda certeza. Então, pronto, meu irmão, como é que você tá? Como é que foi seu final de semana? Tudo bem? Em paz, tudo tranquilo. E você, como é que está com os seus? Tudo, tudo em paz, graças a Deus. Esse final de semana foi um final de semana muito abençoado. Meu filho mais velho fez 11 anos e foi o Dia das Mães, né? Como todo mundo sabe. E a gente está aqui para começar a nossa semana com o melhor bate-papo do planeta, né? Que somos Isso. nós dois. Somos nós dois, tá? Essa live tem uma particularidade que nenhuma outra tem, né? Nós dois só aqui, né? Exatamente. Nós dois e todo mundo que nos segue. Olha aí, o pessoal está entrando aí na live. Isso é muito bacana. Se por acaso o sinal da live ficar ruim, vocês avisem, tá? Que a gente está tentando monitorar. Robson, hoje eu acho que a gente vai ter um tema muito legal para falar, que são as abordagens e as técnicas psicoterapêuticas. E uma coisa que sempre me ocorria, pelo menos quando eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, eu achava que tudo era igual, que psicologia era psicologia, né? E com o tempo eu fui vendo que não, que existiam várias técnicas, várias abordagens. Fui entendendo que a hipnose era uma ferramenta dentro do processo da psicoterapia. Então eu fui ampliando a minha visão, né? Fui percebendo que existiam várias linhas de abordagens energéticas, linhas de abordagem focadas no corpo, ou seja, no soma, linhas de abordagem focadas no cognitivo, linhas de abordagem focadas no autoconhecimento, enfim, foi ampliando a minha mente. E quando a gente vai trazendo esse tema hoje para bater um papo com o pessoal sobre técnicas psicoterapêuticas, eu lembro que na semana passada a gente começou batendo um papo sobre hipnose e talvez a gente fosse falar sobre hipnose. Depois a gente resolveu ampliar o tema para ter uma abrangência maior, até porque mesmo eu sendo um hipnoterapeuta e eu usando a hipnoterapia como base dos meus trabalhos, eu acho que a gente tem que entender que a hipnoterapia a hipnose é só uma ferramenta dentro do processo e que gerou muita polêmica, né? Foi muito mistificada também. Então eu queria abrir o nosso bate-papo de hoje falando um pouquinho sobre hipnose, interagindo com você sobre hipnose, para a gente já matar o assunto da hipnose logo no começo e só responder as perguntas que vierem do pessoal, e para a gente poder ir para as outras linhas de psicoterapia, que também são muito ricas e que trazem muito conteúdo. E eu acho que a gente tem que investir mais tempo nas linhas do que nas técnicas, né? Para a gente poder falar sobre as abordagens do que as técnicas. E a hipnose é uma técnica, né? Ela é uma ferramenta. Então, assim, dentro da minha pequena visão sobre hipnose ela é uma ferramenta que pode ser usada dentro do contexto clínico. E quando ela é associada a técnicas de psicoterapia diversas, a gente passa a tratar ela como hipnoterapia, que é a terapia usando como base a hipnose, tá? Então, é importante que a gente entenda essa diferença. A hipnose, por si só, ela pode ser usada para entretenimento, ela pode ser usada para relaxamento, ela pode ser usada para uma série de coisas, mas a hipnose associada a técnicas psicoterápicas é o que a gente chama de hipnoterapia. E a hipnose, tem um grande professor aqui chamado Antônio Carreiro, né? Eu gosto muito do trabalho dele, não dele como terapeuta, porque para mim ele não é terapeuta e nem hipnoterapeuta, ele é um hipnotista, né? Ele é alguém que pratica a hipnose e tal. E ele fala
e eu concordo com ele, que a hipnose por si só ela já é benéfica, porque ela leva o sujeito a um estado de relaxamento que permite com que o corpo dele, energético, se reestruture naquele estado, o que é bem bacana. Mas assim, gente, quando a gente fala de procure um hipnoterapeuta, trabalhe com hipnoterapeuta, trabalhe com hipnoterapia, a gente está falando de alguém que efetivamente alguém que efetivamente, olha aí, hipnoterapia é abordagem ou técnica? A hipnoterapia ela é uma abordagem, a hipnose é uma técnica, tá? A gente tem que ajustar bem isso. A hipnoterapia é um conjunto de técnicas psicoterápicas associadas à hipnose, feitas com o sujeito em estado alterado de consciência, tá? Robson, eu sei que você também estudou hipnose um pouquinho, e você concorda com o que eu estou falando? Acrescenta mais coisas nesse processo? Então, Sandro, eu vou me permitir fazer uma abertura aqui, trazendo também, numa espécie de metáfora, uma situação pela qual eu passei ontem, quando ouvi uma live de um profissional da psicologia, mais precisamente um psicanalista, renomado Antônio Quinet, e ele, por 1 hora, fez essa live, e como é um assunto muito amplo, ele fez mais outras duas. Mas, assistindo essa live dele, ele é autor de diversos livros, e assistindo essa live, ele para complementar ou fundamentar o que ele estava defendendo, que era uma nova verdade, diga-se de passagem, ele recorreu a um conteúdo de um livro dele, que foi ele quem escreveu, e ele tinha os seus livros diante dele, acessível ao alcance das suas mãos, naquela live, recorreu a alguns deles, e numa situação, para fundamentar uma afirmação que ele estava fazendo, ele recorre ao seu livro, procura, não encontra o que ele escreveu, e diz, olha, não encontrei, e eu prometo trazer como assunto de uma outra live no outro momento. Veja bem, o autor escreve, não é? Aquele conhecimento foi produzido por ele, está registrado nos seus anais, ele tenta localizar e não consegue. Mas o problema não é nem esse. O problema é que aquele conhecimento que foi produzido por ele escapou, né, dele naquele momento. Então, é lógico que, assim, por que eu trago isso? Porque é bom que a gente traga não a verdade, mas eu lido com a minha melhor hipótese nesse momento, né? E podemos falar sobre abordagens e técnicas psicoterapêuticas amanhã ou daqui a 2 horas, e eu posso vir a desfazer tudo o que estou dizendo aqui agora, porque a verdade, ela não é alcançável, né? Ela é perseguida. E é essa perseguição à verdade que faz com que a gente reflita e atualize, né, a nós mesmos e aos que nos ouvem ou a todos aqueles que nos cercam, a todo instante. Penso um pouquinho diferente. Eu distingo hipnose de hipnoterapia e já vejo como a hipnoterapia como uma terapia por si só, com um propósito. Sim. O propósito da hipnoterapia, até porque não poderia ser, não é resolver questões primárias, não é chegar à causa primária do sofrimento psíquico. A hipnoterapia, eu vejo como um processo de levar o sujeito a um estado ampliado de consciência, né, e beber de uma tranquilidade, de uma paz que está em si mesmo. Quando a gente faz uso da hipnoterapia com esse propósito, que a gente pergunta, né? E a resposta num transe hipnótico vem bem lenta, você quer voltar? O sujeito responde que não, porque ele está no estado de plena paz, né? Ele está em contato com as questões. Então, a hipnoterapia, ela passa aí. Agora, difere da hipnose enquanto ferramenta, porque pelas mesmas vias que vai a hipnoterapia, nós agregamos técnicas de psicologia, né? Que aí sim tem o propósito de levar o sujeito a alcançar a causa primária do sofrimento que ele traz como queixa e que a gente reconhece os efeitos como sintoma, né? Então, assim,
A hipnose ela pode ser, por si só, terapêutica, como hipnoterapia, e ela pode ser uma ferramenta para ajudar o processo psicológico a usar-se as técnicas diversas, né? As diversas técnicas terapêuticas, com o propósito de ajudar o sujeito a conhecer a situação pela qual ele passa, entrar em contato mais rapidamente com a questão primária, aquela que dá causa ao sofrimento psíquico. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Não, se fez. A gente, na verdade, temos um alinhamento conceitual só, que quando a gente fala de hipnoterapia, pelo menos dentro das escolas que eu estudei e da associação a qual eu faço parte, todo o contexto psicoterápico, independente de onde venha a técnica que eu estou utilizando, se eu utilizá-la com o sujeito em estado alterado de consciência, faz parte do processo de hipnoterapia. Se eu utilizar uma técnica, por exemplo, da Gestalt terapia, a técnica da cadeira vazia, por exemplo, com o sujeito em transe, né, usando o lado psicoimaginário, isso se trata de hipnoterapia. Então é uma coisa só conceitual, só para a gente alinhar, né? Porque, assim, quando teve uma pergunta falando sobre a hipnoterapia é uma abordagem ou técnica, ela é uma abordagem, né? Ela é uma abordagem que usa a hipnose como fundamentação e que está associada às demais ferramentas ou escolas ou abordagens, né? Na verdade, é só utilizar ela para facilitar o acesso, como você muito bem citou, porque a hipnose ela ajuda a modular as ondas cerebrais. Um bom hipnoterapeuta ele vai conseguir botar o paciente em alfa e teta e manter ele nesse estado alterado de consciência durante a consulta, o que permite uma melhor receptividade do processo, uma melhor aceitação no processo. Mas é muito bacana que a gente entenda que a hipnose por si só, a hipnose é uma ferramenta. Tá? E, inclusive, ela é muito utilizada, por exemplo, se você for olhar a psicologia positiva, associada ao mindfulness, que o pessoal está usando muito agora, nesses últimos tempos, eu comprei um manual de intervenções de psicologia positiva e eles sempre começam com relaxamento. Então, a gente costuma brincar dentro da hipnoterapia, Robson, que se eu pedir para a pessoa fechar os olhos e imaginar, eu já estou botando ela em transe, né? Porque eu já alterei o estado dela de consciência a partir do momento que eu fecho os olhos e eu estou pedindo para ela acessar algo lúdico através da imaginação, então isso já é um caminho para botar o sujeito em transe, até porque a partir do momento que ele se conecta com essa nova realidade, ele já está num transe e isso é muito, muito bacana. E eu acho que se a gente for parar para pensar, as abordagens psicoterapêuticas claro que a gente tem escolas. Eu sempre separo em dois grupos, né, grandes, o grupo comportamental e o grupo o grupo que eu diria assim, que é uma análise mais profunda, que leva o sujeito para um nível mais profundo, tá? Então, quando a gente separa nesses dois grupos, a gente percebe que as possibilidades são infinitas. A grande questão do processo terapêutico é quanto maior o conhecimento do terapeuta na abordagem com que ele trabalha e quanto mais ferramentas ele tiver para utilizar dentro daquela abordagem, porque, por exemplo, você trabalha com psicologia analítica junguiana, ok? Então, você gosta da psicologia analítica junguiana, mas você também já bebeu em várias fontes. Você traz o conhecimento da psicanálise, você traz o conhecimento de algumas escolas da psicologia, que eu sei que você tem estudado bastante esse assunto. Você traz conhecimentos de técnicas energéticas, você traz conhecimentos de hipnoterapia. Então, dentro da tua abordagem, a abordagem raiz que você escolheu para trabalhar, que te traz essa visão de homem biopsico-sócio-espiritual, que é a visão da psicologia analítica, você consegue agregar ferramentas de diversas escolas sem se perder, sabendo conduzir o paciente do ponto A ao ponto B da forma que for melhor para que ele encontre a solução dele, não é isso? Isso. E você fala muito bem, Sandro, quando você traz a imaginação, né, como um processo de ampliação de consciência, porque, na verdade,
É esse mesmo o propósito, fundamentalmente, da hipnoterapia, né? A gente lida com o sujeito para tirá-lo do estado de sofrimento, levando a imaginação ativa que está associada à psicologia analítica, mas trazendo a imaginação de uma situação oposta, de uma situação diferente. Obviamente, como o cérebro não difere, né, realidade de imaginação, a hipnoterapia, levando o sujeito com uma proposta de imaginar uma situação oposta ou contrária, observe que tem aí uma diferença, nós não estamos indo em busca da causa primária do sofrimento. Nós Sim, sim. estamos tirando o sujeito de uma imaginação que produz emoções negativas e hormônios tóxicos para Uhum. uma imaginação que altere o estado de humor do sujeito para um humor positivo e, consequentemente, as toxinas têm um fluxo diminuído e a produção dos hormônios da vida, né, tenha seu nível aumentado. Então, a hipnoterapia é fascinante, ela Uhum. ajuda por demais, ela é necessária, até mesmo para tirar o sujeito de um estado de negatividade, para trazê-lo para a consciência, para que possa apresentar respostas mais adequadas às situações que ele enfrenta, né? Uhum. Então, a hipnoterapia, ela é fantástica. Os depoimentos são assim, é difícil você, uma pessoa não voltar e Uhum. não voltar a um processo de hipnoterapia, porque o bem-estar é perceptivelmente sentido, né, pelo sujeito. Robson, Oi. opa, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro do conceito das grandes escolas da psicologia, tá? Nós temos dois caminhos diferentes, que são visões diferentes dentro das escolas. Uma das escolas diz que eu sinto, penso e ajo. A outra linha das escolas diz que eu penso, sinto e ajo. Ok? Então, a gente tem uma diferença do ponto inicial. Para uma, o sentir está na frente. Para outra, o pensar está na frente. Daqui eu estou falando dos cognitivistas, aqui eu estou falando dos humanistas. São os dois grandes grupos. Né? Dentro do conceito da hipnose, por exemplo, eu posso usá-la tanto aqui, né? Tem casos bem interessantes, por exemplo, esse livro aqui, que é o livro do professor Benomício Berfarbi, ó, ele hipnoterapia cognitiva, ou seja, ele traz a junção da hipnose com a escola cognitivo-comportamental. Tá? Dentro desses dois grandes grupos, já que estamos falando de abordagens e técnicas, você tem o mesmo livro aí, né? Já que estamos falando em abordagens e técnicas. Dentro desses dois grandes grupos, eu sou o tipo do sujeito que não defende que existe um grupo melhor do que o outro, ou uma escola melhor do que a outra. Eu acho que para cada situação, para cada interação terapeuta-cliente, se cria uma energia e se eles estão juntos ali é porque existe um motivo de crescimento nesse encontro. Mas, dentro desse contexto, desse conceito inicial, como é que você vê essa diferença do sentir, pensar e agir e do pensar, sentir e agir? Como isso soa para você? Aí a gente vai um pouquinho para a transpessoalidade Uhum. e a gente precisa entender que o pensar é da alma, né? Uhum. Então, o corpo não pensa, muito embora ele tenha memória. É o que nós chamamos de memória atávica, e essa memória também influencia o pensar, né? Falar do pensamento é difícil, porque para falar o que é falar de um objeto que precisamos dele para falar dele, né? Então, para falar sobre pensamento é de uma complexidade muito grande, mas se torna fácil, né? Para a gente trazer esse tema. Sou da corrente de que o pensamento primeiro, né? E aí a gente para um pouquinho aí no pensamento por si só para analisar a qualidade do pensamento, porque é a qualidade do pensamento que se explica e dentro da subjetividade do sujeito pensante, esse pensamento
tem um construto muito particular e próprio daquele sujeito e único daquele sujeito, mas esse pensamento traz questões também espirituais, né, que o influenciam, e vai dar qualidade a esse pensamento. A qualidade desse pensamento vai produzir otimismo ou pessimismo, vamos dizer assim, né? A frequência, a prevalência da qualidade do nosso pensamento, ela também está associada ao construto da nossa personalidade. E é um componente da análise da personalidade se somos otimistas ou se somos pessimistas, né? E Perfeito. como a personalidade é atualizável, a psicanálise não concorda com isso, mas eu me permito afirmar que a personalidade é atualizável. Esses construtos de pessimista e de otimista podem sim ser alterados e produzir sentimentos positivos ou negativos, né? A partir de emoções positivas ou negativas, e que vai produzir uma resposta fisiológica posterior e vai produzir um comportamento que vai produzir um resultado. Isso está na programação neurolinguística, mas é trazido do behaviorismo, né? Uhum. Eu Sim. olho para fora, sinto alguma coisa em relação à interpretação que faço dessa leitura. Esse sentimento vai produzir uma emoção que vai produzir uma resposta fisiológica, que vai produzir um comportamento e que vai me proporcionar um determinado resultado. Agora, um Perfeito. parêntese muito interessante que eu gostaria de fazer, Sandro, é assim: são diversas, alguns autores dizem até mesmo que infinitas vertentes da psicologia. Sim. A Nabok Mas chama de psicologias, né? isso, exatamente isso. Mas o sujeito é um só, embora singular, o humano é um só. Então, Uhum. quando a gente visita essas diversas teorias, essas diversas vertentes, vetores da psicologia, a gente vai perceber que existe uma coisa só com vários nomes, né? Eu chego a essa conclusão e é muito fácil a gente perceber isso. Cada proposta de abordagem psicológica, ela considera o sujeito, mas ela traz a sua metodologia, a sua técnica, e que tem como pano de fundo uma única coisa, né? O sentimento, o pensamento, uma causa primária que dá origem àquele pensamento. Então, essa é a realidade única a partir da qual as diversas abordagens se oferecem para trabalhar aquele sofrimento psíquico da sua forma, mas olhando basicamente para uma causa primária que dá origem ao pensamento. Vamos lá, aquilo que nós chamamos de pensamento automático na terapia cognitivo-comportamental, em outra abordagem a gente chama de crença, né? Exato. É tudo a É tudo a mesma mesma coisa. coisa, né? É tudo a É tudo mesma a mesma coisa. coisa. Mas por que eu trago isso? Porque é muito comum, Sandro, a gente ver as pessoas, elas têm o seu sofrimento, têm a sua dor, têm o seu desconforto, mas elas procuram uma ajuda direcionada. Eu estou procurando um terapeuta cognitivo-comportamental. Eu Isso. procuro um terapeuta transpessoal. Eu procuro um psicanalista. Eu procuro... Percebe? E as pessoas, muitas vezes, nos conhecendo, pedem uma indicação de um profissional de uma determinada linha, Não, né? É Robson, como se ele se automedicasse, entende? e sabe o que é Ele olha engraçado? para ele, diga. Quando as pessoas procuram um hipnoterapeuta, elas falam assim: eu já tive em todos os lugares, e se você não resolver meu problema, Entende? é É, uma é, responsabilidade grande, né? É exatamente isso. Como a psicologia, os profissionais da área psicológica, da saúde mental, é o médico do nada, né? Porque quando a clínica médica, através de todos os exames, chega a uma informação, a um diagnóstico de que o sujeito não tem nada, eles mesmos dizem, procure o psicólogo, né? Que fisicamente, biologicamente, não tem nada, que seus resultados são os melhores possíveis e a questão é puramente emocional. Então, quando chega, não, você não tem nada, os exames mostram que você não tem nada, manda para o médico do nada, que é exatamente a psicologia, né? Estamos cheios de perguntas, viu? A primeira pergunta que a gente tem é da Ellen, né? Ela quer saber
qual a abordagem terapêutica preferida de vocês dois? Começa aí, Robson. Ellen, uma pergunta muito interessante que nos dá a oportunidade de dizer assim, eu hoje tenho razões para ver o ser humano como um ser integral, corpo, mente e alma, né? Então, é essa integralidade que eu olho quando chega uma dor, quando chega um sofrimento, né? Então, assim, isso me faz enveredar pela psicologia analítica, porque me identifiquei na medida em que vejo o espírito e vejo a alma na psicologia analítica. Eu vejo um processo, uma proposta de processo, e um ser humano como um sujeito em evolução, em transformação, com o propósito de chegar a essa evolução, o que se chama de individuação, na integração do consciente e do inconsciente. Outras linhas vão olhar assim: o sujeito tem duas instâncias psíquicas, consciente e inconsciente, ele tem um sofrimento, eu vou lá no inconsciente, pego a causa primária, resolvo, pronto. Né? Eu tiro o sujeito numa temporalidade particular de cada uma das linhas, eu tiro o sujeito do sofrimento. Mas não trazem a proposta de um processo de transformação do sujeito, de uma individuação, de um aperfeiçoamento que lhe leve ou lhe permita, né? Que depende do sujeito, a uma evolução moral, a uma evolução de consciência, né? Uma evolução consciencial, né? A percepção de um sentido maior da vida, né? E eu encontrei isso na psicologia analítica. Agora, uma área, a psicologia analítica, a psicologia junguiana, ela tira imediatamente o sujeito do sofrimento, ela não tira, né? Ela tira do sofrimento para viabilizar o diálogo com a psicoterapia, não. Mas é por isso que nós vamos para diversas técnicas terapêuticas, diversas formações, uma formação de diversas competências para que a gente possa ajudar o sujeito na dor da forma que ela vier e habilitá-lo a um processo de diálogo com a psicoterapia, entende? Então, particularmente, eu me deixo levar pela psicologia profunda, pela psicologia analítica. Agora, uma pessoa uma vez me perguntou: Robson, de que linha é essa? Não adianta, não cabe mais essa pergunta. Não Né? cabe, não Porque cabe. a Essa gente pergunta chega num ponto em que a gente se conecta com a alma, se conecta com o sujeito, e simplesmente flui, né? Intervenções terapêuticas, ou leituras, ou interpretações daquele sofrimento que não tem corte cirúrgico na literatura. Infeliz daquele profissional que vai cheio de técnicas e que simplesmente, quando recebe a dor ou sofrimento, olha para a sua estante virtual e diz: não, eu vou usar essa técnica, eu vou experimentar essa técnica. Não existe isso com o humano. Não existe isso com o humano. bacana, Né? bacana. Robson, Oi. minha visão, né, a minha resposta para essa pergunta é muito parecida com a tua. Na verdade, não tem uma linha psicoterapêutica. Eu gosto muito, muito, muito de Jung, justamente por causa da individuação, como você explicou muito bem, que é um processo, para mim, que tem a ver com as minhas crenças também. Eu acho que o que me norteia dentro da clínica, não, eu acho não, eu tenho certeza que o que me norteia dentro da clínica é uma visão de homem biopsico sócio-espiritual, e eu procuro atuar em todas as áreas possíveis e que me cabem dentro dessa interação com o indivíduo que está ali com aquele sofrimento. Como você disse muito bem, todo o processo de autoconhecimento, ele dói, né? E a análise profunda, ela leva a essa dor e a encarar essa dor. Muitas vezes, e para isso a gente usa certas ferramentas, nós trabalhamos para aliviar um pouco o sofrimento imediato do sujeito, para que ele possa, a partir dali, se entregar ao processo, porque senão ele vai continuar num processo de fuga e negação a vida inteira, até que não consiga mais. E isso se extrapole numa sintomatologia muito mais grave para ele. Né? Efetivamente, creio muito de que todas as psicopatologias, antes elas são criadas no nível moral do sujeito. Aliás, não só as psicopatologias, as patologias também são criadas no nível moral. E quando eu falo de moral, gente, não confundam com moralidade.
Eu estou falando de comportamento moral, de atitude do sujeito para com ele. Por exemplo, vamos lá. Se você traz para dentro de um contexto biológico, tá? A parte bio. Já se comprovou que a genética representa aí de 22% a 27% do sujeito, das respostas que o sujeito tem. E o restante são respostas epigenéticas, ou seja, da interação do sujeito para com o ambiente em que ele vive, ok? Então, a partir do momento que o sujeito pode, no meu caso, vou trazer o meu exemplo. Na minha família, meu pai cardíaco, meu pai com 30 e poucos anos de idade teve o primeiro infarto, sobreviveu, o que é muito raro, sobreviver novo a infartos. Com 40 anos de idade botou marca-passo, com 60 anos faleceu por causa de uma falha no marca-passo, mas por uma atitude dele. Então, o que acontece? Diante desse processo, eu tenho tios que faleceram de morte súbita, ou seja, infarto fulminante também. Minha família traz uma carga genética de problemas cardíacos. Cabia a mim fazer escolhas mais saudáveis para mim. Ou seja, sabendo desse histórico, eu devia me alimentar melhor, eu devia fazer atividades físicas, eu devia cuidar de tudo para não despertar esse gene em mim. Então, são comportamentos meus com os quais eu posso lidar e interagir de forma direta para mudar o resultado final dessa equação, para não ativar situações em mim. E quando uma psicopatologia se manifesta, assim como uma patologia se manifesta, é porque o alicerce já está todo corroído. A coisa já passou por vários níveis até chegar naquele ponto. Então, é importante que a gente entenda que, ao invés de falar sobre linhas psicoterapêuticas, e esse era o meu maior problema na faculdade, eu via os professores tentando vender seu peixe, né? Essa linha é melhor, essa linha é melhor, essa linha... Não existem linhas psicoterapêuticas, existe um ser humano que precisa de ajuda de um psicólogo. E esse psicólogo ele tem que ter uma visão de homem bem definida. Se você tem uma visão de homem bem definida, no meu caso, ser bio, psico, sócio espiritual, um ser com 4 dimensões, e eu entendo que a sócio eu consigo trabalhar com ele, a bio eu consigo dar alguma orientação, mas que fazendo parceria com profissionais que vão ajudá-lo a cuidar do corpo. A psico eu tenho condições de ajudá-lo. E a espiritual também tenho condições de ajudá-lo de alguma forma a direcionar práticas e técnicas. Eu consigo me visualizar atendendo aquele sujeito dentro de um contexto clínico. E eu acho que isso é muito, muito bacana. E ter a humildade para saber quando surgem situações que você não vai conseguir dar o suporte dentro da clínica. Ou seja, por uma identificação muito grande com o que está acontecendo, a qual te desestrutura e que você também precisa entrar num processo terapêutico para se reequilibrar. E se você não tem condições de lidar com aquilo com o cliente, porque aquilo te machuca muito, então é preferível que você vá buscar um apoio externo para se melhorar dentro daquele processo, do que tentar fazer uma terapia e acabar se desestruturando também no processo, né? É fundamental autoconhecimento, Robson, que é o que você tem vivido na tua vida, que é o que eu tenho vivido na minha vida e que é o que a gente prega também para a maioria das pessoas. Porque se eu me autoconheço, eu me permito saber quais são os limites da minha própria profissão, da minha própria intervenção para com o outro. Não é isso? Perfeitamente. O autoconhecimento é determinante, porque é ele quem desenvolve a consciência, né? E o processo de autoconsciência também é extremamente importante no desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, inclusive e fundamentalmente espiritual. E penso, Sandro, e creio que seja isso que você disse, que nós podemos alterar, sim, o curso do nosso destino. Sim. Ponto. Ó, Né? tanto, Robson, bacana você falar nisso, tanto acredito nisso, que há 6 anos, 7 anos, eu comecei a escrever o que eu chamo de autogênese, que é a capacidade de criar o próprio, né, sua própria vida. Tá? E isso tem me guiado. E eu fugi muito dessa questão das abordagens, porque, assim, creio eu, e você é um estudioso dessa área, acho que Jung acertou em cheio, né? Jung quando
quando ele fala do saber do coração, né? Quando ele traz o saber do coração como a busca do sujeito, né? Que vai levá-lo à individuação, esse aceito. Cara, ele acertou. Ele acertou. Ele tocou no ponto, ele trouxe a coisa e assim, é tanto que está surgindo com muita força cada vez mais. Aliás, sempre esteve aqui, só que a leitura de Jung voltou com muita força nos últimos tempos, porque ele traz as respostas, né? Isso é bem bacana. E, lamentavelmente, existe na academia, Sandro, uma hegemonia Um preconceito. freudiana, né? Então, Jung, por ter lido, viajado, a partir dos seus 46 anos, ele fez mais precisamente 7 viagens a alguns polos no mundo, né? Onde ele teve a oportunidade, e aí que está o desenvolvimento da consciência, a oportunidade de entrar em contato com a dor, de entrar em contato com uma cultura, e percebeu nessa diversidade de culturas em que ele contactou, que tinha uma frequência, né? Uhum. Que tinha um ponto comum e que a coisa não era aleatória, não era teórica. Não é aí que ele desenvolve a figura do arquétipo. Mas não sejamos tão teóricos aqui, que não é esse o propósito, é ajudar mesmo ao sujeito perceber que o nosso código genético é aberto e nós podemos, inclusive, nos curar, né? Sim. A partir dos nossos pensamentos, nós nos curamos ou nos adoecemos. Sim. Prova disso é que o medo do coronavírus produz sintomas do coronavírus, muito Sim. embora o sujeito não esteja contaminado, né? Basta ter medo, basta fugir, né? Que, ó, Basta que simplesmente aparecem as sintomatizações como se o corona estivesse em mim. Nós precisamos ter muito cuidado com o que pensamos. E o que pensamos também tem uma qualidade por influência da leitura que a gente faz das situações que a gente passa, né? Eu costumo dizer assim, olha, eu volto à clínica, volto ao consultório, porque tenho razões pela literatura e tenho razões pela prática clínica de entender que o sujeito ele é autossuficiente e tem os recursos para mudar o curso da sua história, né? Para sair daquele estado desconfortável para um estado de bem-estar, né? Embora tenha suas variáveis, porque vivendo no desconforto, viver desconfortavelmente é familiar. E muitas vezes o bem-estar assusta o sujeito porque ele não sabe viver com aquele sintoma, muitas vezes. Né? isso. Isso aí é solidificado no sujeito, enraizado nele, pelos ganhos secundários que nos dá a falsa sensação de bem-estar. Né? É Tem gente. desconfortável, mas eu sei como será o meu dia de amanhã. E se eu não tiver isso, eu não sei como será o meu dia de amanhã. Né? Hoje as pessoas me tratam, hoje as pessoas cuidam de mim. Eu não sei como me cuidar sozinho depois que eu não tiver mais isso. Então, para ficar claro assim, o que seria ganhos secundários? E a gente precisa ter essa ideia, né? E não é buscando necessariamente uma linha terapêutica específica, analisando os próprios sonhos, que é uma técnica terapêutica, que aí eu digo bebi de Freud, mas bebi também de Jung, né? A análise dos sonhos, por si só, ela já ajuda na saúde mental e na estabilização das emoções. Eu li um artigo, hoje até, por sinal, de que as pessoas Bacana. estão sofrendo como sofrem aqueles que passam por um fuso diferente, né? Nós estamos invertendo o dia pela noite, nós não estamos lidando muito bem com as rotinas. E, pasme, tem um depoimento, e que é muito frequente nessa pesquisa que fizeram, as pessoas dizem, eu estou sonhando mais. Olha só, não estamos sonhando mais porque sonhar é vital. Se não sonharmos, nós morrimos em poucos dias, né? Então, por que essa expressão estou sonhando mais? Porque nós estamos acordando mais calmamente, mais tranquilamente, mais serenamente, porque não tem mais a pressão do tempo, porque eu estou ganhando, quando nada, aquele tempo que eu levava de deslocamento da minha casa para o meu trabalho, para a minha escola, né? Então, eu uso isso para um acordar mais suave.
E por que Perfeito. que temos essa sensação de que estamos sonhando mais? Porque estamos acordando mais suaves, estamos permanecendo um tempinho mais na cama e brincando com sonhos. Ainda de olhos fechados, nós estamos revivendo o sonho que sonhamos. Então, Perfeito. isso, né? Isso é o que há de mais vital. Veja como a natureza é sábia, né? A gente não sabe dessa teoria, não sabe disso. A gente acha, no senso comum, que estamos sonhando mais, mas veja como a natureza, naturalmente, desculpe a redundância, se é que é redundância, nos faz usar dos nossos próprios recursos naturais para preservar a saúde psíquica. Na Perfeito. medida em que permanecemos, mesmo que por força da contingência, mais tempos na cama e conversamos, dialogamos com os nossos sonhos, nós estamos trazendo e proporcionando o nosso equilíbrio emocional, que tem tudo a ver com o que você fala na autogênese, com o princípio da autogênese, que estudei um pouquinho o que eu consegui trazer, né, e acessar, Uhum. da ampliação da consciência, que é exatamente o autoconhecimento não é só me conhecer, saber que eu sinto raiva em determinadas situações ou que eu me entristeço em outras. Não. Autoconhecimento requer uma unicidade com as experiências da vida, né? Então, é experienciando, é vivenciando as situações, é que eu vou passar a desenvolver a minha consciência. E o desenvolvimento da consciência nada mais é do que a integração do meu inconsciente com o consciente, né? Que pelo desenvolvimento do autoconhecimento, porquanto as experiências, e somente elas, inclusive as oníricas através do Uhum. sonho, vai trazer conteúdos inconscientes para a minha consciência. E se eu Perfeito. interrompo e analiso o que sinto a partir dessas experiências, eu estou elaborando nada mais, nada menos, mesmo que sem conhecimentos, conteúdos inconscientes por mim mesmo, né? E trazendo para a consciência, provocando uma autointegração e um autoconhecimento. Ô, Sandro, você é Perfeito. especialista em autoconhecimento, me corrija se eu Não, estiver nada, eu não errado. sou nada, eu estou te ouvindo, eu estou aprendendo, eu estou Nada, aprendendo. aprendendo Robson, junto. eu, eu queria dizer que a paixão com que você fala encanta, tá? A paixão com que você traz o que você estuda e o que mais do que você estuda, o que você aplica à vida encanta. Isso é muito bom. A Baduska botou aquela frase de Jung que ela adora, que ela até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-la de destino. E de fato, eu tive alguns questionamentos. Vou trazer a polêmica para dentro da live, né? Alguns amigos espíritas, né? E eu gosto um pouco da doutrina, eu vou para algumas reuniões, apesar de eu não ser espírita, tá, gente? Eu sou espiritualista, a minha coisa é muito mais ampla, acredito em Deus, nessa força criadora, nesse arquiteto maior de tudo. Mas alguns amigos meus falaram assim, porque temos o livre-arbítrio. E eu perguntei, a título de provocação, você acredita que aquele que não se autoconhece tem livre-arbítrio para alguma coisa? Porque essa é uma pergunta muito séria. Como o sujeito vai exercer o seu livre-arbítrio sem se autoconhecer? Já parou para pensar sobre isso, Robson? Eu já parei para pensar sobre isso, e sobre isso eu penso o seguinte: nós somos os melhores que podemos ser agora, Sim. né? É alguém que diz assim: nossa, mas eu não deveria ter feito isso. Impossível, tinha que fazer para chegar no ponto em que chegou. E só percebe hoje que não deveria ter feito aquilo ou respondido daquela forma porque respondeu e porque agiu daquela forma. Se não tivesse respondido nem agido daquela forma, não teria hoje a consciência para negar aquilo que fez, né? Para negar no sentido de perceber como negativo o que fez. E nós temos aí ainda uma dualidade interior do bem e do mal. Não somos completamente bons, não Sim. somos completamente maus, então temos muita coisa para trabalhar na gente, né? E Jung, no É, livro vermelho, traz justamente isso, né? Que Deus exatamente, ele não né? está nos polos. Ele não está nos polos. Está tudo contido. A sombra e a luz Exatamente. fazem parte de um mesmo contexto. Olha, Deus é só luz. Mas calma Uhum. aí, quem criou a sombra? Então a gente está, se a gente parte do pressuposto dessa dualidade, a gente está partindo do pressuposto de que existem duas forças opostas e distintas, né? Perfeito.
E é Tá? nesse gancho que eu me pego, porque o tema é polêmico, é muito complexo, livre-arbítrio, né? Algumas correntes olham para esse termo de diversas formas, mas eu me permito dizer assim: temos o livre-arbítrio? Temos, porquanto na escolha que faço traz o bem e o mal que habita em mim, né? Claro, claro. Então, assim, eu não deixo de ter a liberdade de escolher. As minhas escolhas, muitas vezes, não são adequadas. Ok, Muitas vezes eu me exercer o furto livre-arbítrio, a né? caridade, muitas vezes eu me furto ao bem. Eu estou nessa pandemia numa situação, graças a Deus, privilegiada, né? Então, muito do sofrimento que está aí fora não me alcança por conta de um determinado estado em que me encontro, né? Não somente mentalmente, como em outras ordens também. Então, cada momento do sujeito, ele exerce plenamente o seu livre-arbítrio. Ainda Perfeito. que, nas suas escolhas, o conteúdo inconsciente fale 90% a mais do que o conteúdo consciente, que é 10%. Quando Baduska traz essa fala de Jung, muito oportuna, Baduska, a gente pensa que nós estamos escolhendo, né? Conscientemente, racionalmente, mas nós estamos escolhendo. A escolha é minha, só que não Perfeito. necessariamente totalmente consciente, né? Mas isso também, por na minha escolha, está influenciada em 90% de questões que eu não conheço, inconscientes, não invalida a minha liberdade de escolha, a minha Ok. liberdade de opinar, ou de agir, ou de me comportar. Eu posso não explicar o meu comportamento, eu posso não explicar o meu ímpeto, eu posso não explicar a minha escolha, eu posso até me desconhecer nas escolhas que faço, né? Mas, assim, eu tive a liberdade de escolher. Como também tenho a liberdade de me arrepender depois da escolha que faço, ou também não me arrepender, né? Ou não aprender ou aprender, né? Com as Ou escolhas, com aprender os ou não resultados. aprender, que é uma escolha. É uma escolha. Nós podemos nos lamentar, podemos egoicamente dizer que não, eu fiz aquilo com justa razão porque o outro me provocou, né? As pessoas, elas se defendem, a consciência e o pensamento é uma coisa impressionante, porque aos olhos de alguém eu posso ser culpado, mas aos meus próprios olhos eu posso me inocentar, né? Eu construo em mim uma verdade que justifica a ação ou o ato que eu cometi, não é? E me convenço Perfeito, daquilo. E aí de quem disser o contrário, né? perfeito. Então, assim, é um processo de experienciação que vai desenvolvendo o autoconhecimento, ampliando a nossa consciência para a integração promovida pela autoconsciência. Agora, eu me permito me considerar dentro da corrente de que entende que exercemos sim o nosso livre-arbítrio. Agora, a qualidade dele é uma outra questão, Perfeito, né? perfeito, Quanto perfeito, mais perfeito. auto me conheço, obviamente, a qualidade da escolha exercida pelo meu livre-arbítrio será diferente e cada vez mais primorosa, né? Isso sim. Perfeito, Mas, perfeito. em qualquer instância, eu entendo. Mais uma vez, eu friso, não estou trazendo verdades, eu estou trazendo aqui a minha melhor hipótese até o momento, né? Uhum, perfeito, perfeito. Perfeito, fantástico, Robson, fantástico mesmo. Temos mais 6 minutinhos, algumas perguntas aí para gente. Vamos lá. A Raimunda Gesteira, ela traz aqui, respeitando a classe médica, existem alguns que não escutam o paciente. A escuta sensível é terapêutica. Muitas vezes, uma conversa faz sumir literalmente sintomas, processo que a psicoterapia nos ajuda. A medicina, ela ortodoxa, ela traz uma história dentro dela, ela é qualificada para olhar para a doença, né? Mas, na verdade, ela também está num processo evolutivo, num processo de transformação, e a medicina, através de muitos profissionais hoje, já passam a olhar o doente. Muitos profissionais dentro da área médica já têm um cuidado muito grande ao levar ao paciente um diagnóstico, e muitos nem levam,
levam o diagnóstico aos seus colegas de outras especialidades, quando aquela doença, aquela patologia, ela requer uma multidisciplinaridade, né? Então, esse diagnóstico circula entre eles. Mas o diagnóstico pouco importa para o doente. E o diagnóstico, muitas vezes, serve até como um atestado do próprio óbito. O sujeito passa a morrer quando houve passivamente um diagnóstico, né? Tenha ele a qualidade ou não. Mas o diagnóstico ela serve somente para o meio médico saber que protocolo ele vai usar para lidar com aquele sofrimento, com aquela enfermidade, né? Então, até que ponto o paciente precisa saber, mas a questão é dele, ele precisa ter consciência. Quais são os efeitos disso? Ajuda mais ou prejudica mais? Auxilia o tratamento ou prejudica o tratamento, né? Em que condições psíquicas esse sujeito está para receber aquele diagnóstico, né? Então, assim, hoje, Rai, os médicos já estão olhando mais para o doente, né? Adotando a filosofia de que não existem doenças, existem doentes, a psicossomática traz isso. A psicanálise, ela tem um conceito sobre doenças somáticas quando somente aquelas que se configuram como uma erosão, né, no corpo, como alguma ferida, né? Mas, assim, a gente sabe que as doenças psicossomáticas não somente são aquelas ulcerosas, né? Mas outras também, como dores, né? Dores crônicas que o sujeito não sabe onde é que está, né? As agudas ele sabe onde está, mas as crônicas ele não sabe, não deixam de ser dores também psicossomáticas, né? A fibromialgia está aí para explicar psicoterapeuticamente, tem muitos casos, né, de recuperação de pessoas desse sofrimento, e por aí vai. Mas os médicos já estão olhando para o humano, né? Já estão tendo um cuidado mais humanizado com os pacientes que eles chegam à frente. Processo evolutivo da própria medicina, cultura, sociedade, por aí vai. Beleza. A Suzana perguntou como lidar com um paciente que não se acha amada por Deus com falta de controle nos esfíncteres. Pronto. O primeiro ponto é identificar se essa questão do esfíncter ela está relacionada a algum processo que tem que ser tratado por um médico, né? A parte de controle do esfíncter geralmente está relacionada a questões médicas que têm que ser observadas e, posteriormente, em paralelo a isso, tratar essa questão da crença dela. Qual foi essa equiparação complexa, trazendo um pouco da programação neurolinguística, que é para esse contexto, que ela associou a falta do controle dos esfíncteres com a falta do amor de Deus, né? Quais são os níveis de crença que ela traz para dentro desse conteúdo em si. Porque, às vezes, por exemplo, minha mãe, muito nova, fez cirurgia para bexiga porque ela não controlava, né? E geralmente isso é uma patologia que aflige algumas mulheres que foram mães, né? Isso acontece bastante. Então, é importante que haja, nesse caso, eu trouxe uma outra psicopatologia só para ver uma comparação, tá? Mas é importante, uma patologia, perdão, só para que haja uma comparação, é importante que haja uma avaliação médica para entender por que isso acontece. Porque pode ter uma causa física. Descartada a causa física, aí sim vai se buscar as causas psicológicas para isso, tá? Mas nesse primeiro momento, como envolve algo bem específico, que é a falta de controle dos esfíncteres, é importante que haja uma avaliação médica. Caso já tenha havido, aí sim, você vai partir para uma investigação das origens psicopatológicas disso e das somatizações que levaram a essa situação. Eu queria pontuar isso, se você me vai permitir. cair em 2 minutos, eu acho, viu? Desculpa. Não, muito rapidamente. Primariamente, os sintomas eles são emocionais. Agora, não tem nenhuma contradição com o que Sandro diz. Nós demoramos muito sofrendo emocionalmente, que há um desgaste biológico intenso que vamos precisar mesmo, muitas vezes, de um processo cirúrgico. Mas, proeminentemente, as questões têm um início emocional, né? Na tentativa de responder a Suzana Andrade. E, analisando o sintoma, a gente pode dar brevidade ao processo terapêutico. O sintoma diz muito das nossas questões emocionais, aonde elas estão. Beleza. Como é o nome daquele cara que fala dos sintomas e associa
Tem um livro, ele tem vários livros, a respiração como cura, o sintoma como não sei o quê. Eu não lembro, é um nome estranho, ele é um Biologia das alemão. crenças? Não, não, esse daí é o Limpton, né? O Limpton é um outro, é um alemão que fala sobre os sintomas. Enfim, eu não lembro. No próxima live eu localizo ele Hans para a gente. Tendan, não? Não, não. Aí Hans traz a questão da regressão. É um outro. É a respiração como caminho, alguma coisa A do gênero. doença como caminho. Doença como caminho. Como é o nome dele? É um Não estou alemão. lembrado agora, mas está aqui um pouco distante e pelos segundos que nos Tá, restam, não, não temos vale aqui. buscar. A doença como Gente, caminho se chega ao autor. exatamente. Gente, mais uma vez fantástico estar compartilhando essa 1 hora com vocês. Mais uma vez fantástico estar batendo esse papo com o Robson aqui. Aliás, Robson, a gente saiu da live e voltou com 10 minutos. Nós ainda temos 10 minutos, Robson. 10 minutos? Bom. É verdade. Vamos embora. Vamos Então, embora, galera. Ninguém está se despedindo, não. Voltamos. Porque a gente começou a live e a gente desligou a live, lembra? Porque estava dando falha na comunicação. Então temos 10 minutos, gente. 10 minutos. Perguntas? Mais perguntas? Tem perguntas aí, Robson. Quais as linhas de abordagem individualmente da gente? Qual a diferença entre os termos terapia e psicoterapia? E o que fazer quando o cliente não aceita a abordagem? Olha, terapia ela pode ser usada em qualquer termo. Psicoterapia, você está falando de questões relacionadas à psique, ao psicológico do indivíduo. Terapia pode ser terapia respiratória, por exemplo. Né? Você vai trabalhar a respiração do sujeito. Então, quando a gente fala o termo terapia, ele é muito abrangente. Por isso que a gente fala, eu sou terapeuta. Né? Terapeuta de quê? Então, psicoterapeuta trabalha com psicoterapia, terapia das questões psicológicas. Confere, Robson? Confere. E tem muitas coisas que nos parecem mito. Por exemplo, o psicanalista, ele é psicanalista porque ele auto se declara psicanalista, né? Não tem, o psicanalista, ele faz um curso onde ele contacta com a linha freudiana, com o processo de psicanálise, tem esses conteúdos, a regra básica da psicanálise é trazida, as condições da psicanálise são trazidas, mas não tem um certificado em que se possa registrar intitulando o sujeito de psicanalista. Mas ele é psicanalista, ele tem a competência de fazer análise naquela linha que ele escolheu e ajudar o sujeito a produzir seus próprios resultados numa temporalidade muito característica e muito particular da psicanálise. Eu costumo trazer para esse tema psicoterapia e terapia a mesma coisa da diferença de remédio e medicamento, né? Nem todo medicamento é remédio e nem todo remédio é medicamento. Muitas vezes o remédio pode ser uma terapia, né? E a gente não compra na farmácia. Remédio é aquilo que remedia, né? E também está associado à subjetividade, está associado àquele sujeito, né? Um remédio para um sujeito pode ser medicamento para o outro. Medicamento medicaliza, mas não cura, né? Mas não resolve. Então, remédio e medicamento tem uma diferença, como psicoterapia e terapia também tem. Robson, abriu o reloginho agora. Temos 2 minutos. Pronto. Então, só agradecer e nos disponibilizar para a ajuda do humano, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não é demagogia. Ajudar nos alimenta. Sandro tem também um propósito semelhante, deixa uma sala aberta 24 horas. É hora da gente não selecionar, não julgar. Deixa que a gente pensa por nós mesmos. Ele está dormindo, ele está com fome, ele está almoçando, ele está na escola. Não pensa, né? Apenas se sentir que pode obter uma ajuda de alguma forma, use-nos e abuse-nos, né? Porque estamos juntos em barcos diferentes. É preciso frisar, não concordo com o mesmo barco, porque afundamos juntos, corremos o mesmo risco, mas em barcos diferentes para que possamos nos ajudar se o barco do outro vier furar e reduzindo a possibilidade de furar os dois ao mesmo tempo, né? Porque se reduz a 50% de possibilidade. Perfeito. Gente, da minha parte é só dizer para vocês que é muito bom estar com vocês. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo. Vamos discutir um tema bacana para estar compartilhando com vocês. Falar que o Robson tem live com o Bruninho essa semana de novo, não é não, Robson? 7-7, 8-8, passou para 8-8. A gente está criando um canal de comunicação para que a gente possa estar levando conteúdo para vocês de qualidade. Na quarta-feira eu também tenho live com o Bruninho e tem toda a programação de lives da semana, tá?
Um beijo enorme no coração de vocês. E gostou? Faz o seguinte, compartilha as lives, comenta lá no perfil do Robson, comenta no meu perfil, porque isso é importante para a gente. O feedback de vocês ele é importante, ele faz com que a gente cresça dentro do processo. E se tiver precisando de psicoterapia ou conhecer alguém que precisa, chama a gente, tá bom? Beijo!